A paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais um momento, mais um tempo de qualidade com Deus. E a gente tem que ter prazer em fazer essas coisas, a gente tem que ter prazer em orar, a gente tem que ter prazer em ler a Bíblia, porque tem que ser de boa vontade, não por obrigação. Tem que ser de boa vontade o seu louvor, a sua gratidão, a sua petição. Tem que ser de boa vontade a sua adoração. Tem que ser com o coração aberto, né? Jesus bate na porta e a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Que você faça assim também. Abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada. Deixa o Espírito Santo habitar em você, porque você é templo do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo entre em você, faça morada e tire tudo aquilo que não é de Deus, né? Tira todo o pensamento, todo o sentimento, todas as ações erradas de dentro de você, fazendo com que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo, que se faça nova todas as coisas em sua vida. Que todas as velhas práticas fiquem para trás e que a gente seja uma nova pessoa. Que assim seja em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um momento contigo, por mais um dia de vida, pela noite maravilhosa que nós tivemos. Queremos agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor não nos deixa faltar, pela família maravilhosa. Queremos agradecer por essa comunhão que o Senhor nos permite ter contigo através de Jesus. Queremos agradecer pela graça maravilhosa que é ter Cristo como Salvador. Queremos agradecer pelo teu Consolador que nos consola e nos conforta todas as vezes que a gente está em aflição. Queremos agradecer, Senhor, pelo teu Espírito que revela toda a verdade para a gente. Ó Paizinho querido, peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, falhas e pensamento. Peço que o Senhor nos ajude a lidar com todas as adversidades da vida, em nome de Jesus, amém. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos estudar hoje o livro 14 de Marcos. E é importante que a gente leia para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aqui do versículo 1 ao versículo 2, está dizendo que eles estavam querendo matar Jesus, estavam procurando encontrar um jeito de matar ele sem causar tumulto entre o povo. Do versículo 3 ao versículo 9, diz que quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixa a mulher em paz, por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Aqui está dizendo sobre a unção de Jesus ali, e esta mulher ungiu, ele fala que ele foi ungido, né, para a sepultura dele, porque ele já sabia o que estava por vir, e o nome dela seria falado, e aqui estamos nós falando sobre o que esta mulher fez, porque ficou escrito nas escrituras essa ação dela, né? Que a gente possa entregar para Jesus uma adoração perfeita, de coração limpo e de mente limpa, né? Que a gente possa limpar a nossa mente, esvaziar a nossa mente, falar com Jesus, adorá-lo com o que a gente tem para oferecer. O que eu tenho para oferecer para Jesus hoje é um coração e uma mente. E claro, que ele purifique cada vez mais a minha mente e o meu coração. E que assim seja na tua vida também.
que você possa ofertar para Jesus o teu ser. Você, seu coração e sua mente, nós já somos de Deus. Mas a gente precisa manter o nosso coração limpo e manter a nossa mente limpa para entregar uma adoração mais perfeita para Jesus, tá bom? Que assim seja na tua vida e na minha também, para que Ele possa receber a nossa gratidão e adoração. No versículo 10 e no versículo 11, está dizendo que Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Do 12 ao 16 está dizendo que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vá até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaço cenáculo, mobiliado e pronto. Ali faço os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, preparar a Páscoa. Olha que coisa mais linda. Jesus enviou os discípulos e falou: você vai ver uma pessoa com um cântaro. Segue essa pessoa e quando chegar lá vai falar para o dono da casa. O dono da casa com certeza já sabia. No coração do dono da casa já estava ministrado um espaço onde Jesus vai ceiar com os discípulos. Por quê? Aqui dá o que entender que esse homem já sabia. Por quê? Olha só. Assim que eles chegaram e falaram com ele, ele mostrou, aqui Jesus está dizendo, vocês vão chegar e ele vai mostrar um lugar já mobiliado e pronto. Então, Jesus falando para os discípulos, você vai chegar, vai falar com ele e ele já vai mostrar para vocês um lugar já mobiliado e pronto. É ali que vai ser feito os preparativos da Páscoa. Olha que coisa linda. E olha, acontece hoje, nos nossos dias, Espírito Santo, da mesma forma que Jesus ali revelando para os discípulos, e da mesma forma que ia ser ministrado ao coração daquele homem lá, que era o dono da casa, para que ele arrumasse o espaço para Jesus ceiar, hoje também já o Espírito Santo ministra ao nosso próprio coração muitas coisas no nosso dia a dia. Acredite. Eu espero muito, em nome de Jesus, ouvir testemunho de você que está assistindo esse vídeo, que realmente o Espírito Santo tem falado com você algumas coisas. Em algumas vezes você obedece, em algumas vezes você não obedece. E você vê que realmente havia necessidade da obediência. Já aconteceu vezes do Espírito Santo me revelar, eu não fazer e pagar a consequência disso, né? De não fazer, porque ele me alertou, mas eu não fiz. Não fiz como ele mandou. Fiz totalmente o contrário e aí tive consequência por isso. Mas aqui não, aqui foi bênção, né? Ele fez e Jesus foi lá ceiar com os discípulos e fazer a Páscoa neste lugar. No versículo 17 ao versículo 21, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Jesus disse: em verdade lhes digo, que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Jesus está dizendo que ele realmente vai morrer na cruz. Ele realmente vai passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento. Mas ai daquele que entregou ele, que no caso é Judas, e futuramente a gente vai ver o que aconteceu com Judas. No versículo 22 ao 26, está dizendo que enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: tome, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado a favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Aqui do 22 ao 26, Jesus está falando para a gente que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue dele. Aqui, do versículo 27 ao versículo 31, está dizendo que Jesus falou para os discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: eu vou ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. As ovelhas são os discípulos e o pastor é Jesus. Jesus seria ferido e todos os discípulos seriam dispersos. No versículo 28 está dizendo: mas depois da minha ressurreição, eu vou ir adiante de vocês para a Galiléia. Por quê? Porque Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que hoje, nesta noite, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Aqui Pedro negou Jesus, não foi por falta de amor. Ele amava Jesus. Mais para frente a gente vai ver que Jesus vai perguntar ele 3 vezes, ele vai dizer que amava Jesus. Pedro amava Jesus. E deixa eu falar com você. Quantas pessoas que você ama aí faz coisas que você não gosta, né? Quantas pessoas que você ama e que te amam, eles te amam, faz coisas que te entristecem o coração. Não é por falta de amor que essas pessoas fazem isso. É por falta de sabedoria, né? É por falta de discernimento. Então, em nome de Jesus, da mesma forma que Jesus perdoa Pedro, porque Jesus já sabe que ele vai ser traído por Pedro. Mas ele não levou isso em conta. Não leve em conta o que as pessoas que você ama fazem contra você. Eles continuam te amando. Não é falta de amor, é falta de entendimento e de sabedoria. Perdoe essas pessoas da mesma forma que Jesus perdoou Pedro, porque mesmo assim, Jesus já perdoou. Ele já sabe que Pedro vai fazer, mas ele já perdoou. Glória a Deus, aleluia. Do versículo 32 ao versículo 42, está dizendo que eles foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro também foi. Mesmo Jesus sabendo que ele ia trair ele foi com ele nesse momento de 2 sofrimentos. Jesus deu o privilégio para Pedro estar com ele também ali. E fala que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, porque ele já sabia o que ele ia passar. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui comigo e vigie. Eles ficaram lá com Jesus, mas não conseguiram vigiar. No versículo 35 está dizendo que Jesus adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 39 fala que ele retirou-se de novo, Jesus retirou-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. No versículo 41 fala que quando Jesus voltou pela 3ª vez, Jesus disse para eles: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Veja aqui que Jesus sabia a dor que ele ia passar. E ele falou com Deus. O lado, porque Jesus era Deus, mas também era humano. Então o lado humano dele sabia a dor que ia passar, a aflição que ia passar. Então ele estava aflito, a alma dele estava triste.
e angustiada. Então ele falou para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que a tua vontade se cumpra. Então, na nossa vida, acontecem muitos momentos ruins, de enfermidade do corpo, de enfermidade da mente, de enfermidade do coração, de enfermidade espiritual, de fraqueza em todas as áreas. Mas a gente tem que falar para Deus assim: Senhor, eu estou passando por isso, isso, isso e isso. Eu gostaria de ser liberta disso, disso, disso e disso. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Que eu possa servir de testemunho para as pessoas com relação a isso que eu estou passando. Luto, toda dor, toda aflição, todo sofrimento. Nós passamos por muitos conflitos, sejam esses internos ou externos também. Então, a gente vive conflitos, tanto da gente para com o próximo, como do próximo para conosco. Ou, às vezes, também na carne, que é as enfermidades. Agora, nós temos o direito de murmurar quando a gente está passando por alguma provação? Já que Jesus passou por uma dor tremenda, morte de humilhação, por nossa vida, claro, ele fez isso por desejo próprio. Era o desejo do coração de Jesus, morrer por nós. Mas também nós precisamos entender que nós temos que ter boa vontade para passar pelas provações, pelas tribulações que Deus tem proposto na nossa vida. Não é o diabo que faz você passar por luta. Não é o diabo que traz dor para a sua vida. Não é o diabo que traz sofrimento para você, é Deus. Sim, é Deus. Pesquise um pouco mais e veja que Deus é o dono do mundo. É Ele que faz todas as coisas. É tudo dele, para ele, é dele as coisas. É para a honra e glória dele. É tudo de Deus. Então, tudo que acontece na sua vida não tem nada a ver com o diabo. Não tem nada a ver. Ele não pode fazer nada na tua vida se Deus não deixar. É tudo só se Deus permitir. Então, o que você estiver vivendo aí, dê honra e glória para Deus. Não dê honra e glória para o Satanás, não. Ele não merece glória. Ele não merece honra. É Deus que está fazendo e é Deus que vai tirar você dessa prova na hora que Ele quiser. No caso de Jesus, Jesus não podia ficar sem passar por esse momento tribulante da vida dele. Porque era o desejo do coração dele que ele também passasse por isso. Que ele pagasse esse alto preço pela nossa vida. E assim aconteceu. Do versículo 43 ao versículo 50, diz que logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas, porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Por isso que em muitas situações na vida da gente, né, as pessoas comparam as pessoas traidoras como Judas. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, que estão pertinhos da gente, né, vendo os nossos projetos, vendo os nossos sonhos, ouvindo sobre a nossa vida, ouvindo sobre nós, sobre as nossas fraquezas, sobre tudo. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente expõe as fraquezas, expõe as vitórias, conta as derrotas, conta tudo. Mas essa pessoa, quando é traidor, é chamado de Judas justamente por causa disso. Porque está ali com você todos os dias, lidando com você, usufruindo do que você tem para oferecer. Mas no final, no caso de Judas, a traição dele não foi porque ele amava Jesus e por ter falta de sabedoria, não. Ele realmente se arrependeu depois, né? E a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele realmente não tinha tanto amor por Jesus. Não é igual Pedro que amava, não. Tanto que Judas fez isso e, de acordo com o que Jesus falou, infelizmente ele pagou pela consequência, porque ele não suportou remorso. Aqui no versículo 46 fala que eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprisse as escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Todos os apóstolos fugiram. Por quê? Porque estava lá escrito que ia ferir Jesus e todos os discípulos iam se dispersar.
No versículo 51 fala que um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Do versículo 53 ao 65 está dizendo que levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar Jesus à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes, e levando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhos? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto e bater nele e a dizer-lhes: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Do versículo 66 ao versículo 72, diz que Pedro estava embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, Pedro começou a chorar. Aqui acaba o capítulo 14. E depois de tudo que a gente leu, a gente entendeu tudo que Jesus passou para que nós estivéssemos aqui hoje, a nossa libertação e reconciliação para com o nosso Pai, mediante Jesus. Então, depois que você ouviu tudo isso e entendeu o que Jesus tem feito por nós, não vale a pena você pesquisar um pouco mais, conhecer um pouco mais os exemplos de Jesus, entender um pouco mais tudo que Jesus fez por nós e quais foram os proceder de Jesus desde que ele nasceu até o dia da morte e ressurreição dele, para que você possa ter mais intimidade com esse Jesus e conhecê-lo de se aproximar dele, porque muitos conhecem só de ouvir falar, outros vão conhecer de sentir Jesus. Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus fazer morada, deixa o Espírito Santo ministrar na tua mente e no teu coração tudo o que você precisa fazer para se achegar a esse Jesus. Para Nicodemos ele falou: é necessário nascer de novo. Ele estava dizendo que era necessário que ele nascesse da água e também do Espírito. E era necessário que Nicodemos se batizasse. Era isso que Jesus estava dizendo para ele: se batize. Começa de novo, seja uma nova criatura. Então, às vezes, para seguir Jesus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, renunciar a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. Vendo tudo isso que Jesus fez por nós, sabendo de todo o sacrifício que ele tem feito por nós, será que não vale a pena? Será que não seria bom para a nossa vida conhecer os exemplos de Jesus que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João? Conhecer a trajetória de Jesus desde que ele nasceu até o dia da ressurreição? E saber tudo que ele ainda vai fazer por nós, porque nós temos promessas, né? De como será o reino do céu, de como será na glória, né? Nós temos promessa de Jesus para aqueles que servem ele com fidelidade.
Não vale a pena você nascer de novo, ser um novo homem, uma nova mulher e seguir Jesus, jogando para trás tudo que ficou e começar novamente? Eis que estou em Cristo, nova criatura eu sou. Claro, eu vou prosseguir para ser vencedora em Cristo Jesus, porque é a graça de Jesus que nos mantém de pé. Receba essa graça, receba Jesus na tua vida. Deixe que Ele entre, deixe que Ele faça morada, deixe que Ele limpe o teu coração, deixe que Ele limpe a tua mente, deixe que Ele faça. Ele faça tudo o que precisa ser feito na tua vida, para que você possa ser feliz nessa terra. Porque para ser feliz nessa terra sozinho não é possível. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Chama Ele aí para ficar com você. Para que Ele não deixe que você faça nada que te entristeça o coração de Deus. Seja feliz na presença de Deus. Produza fruto do Espírito. Produza fruto do Espírito para você ser feliz. Gálatas 5:16-22. Deus abençoe você e sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus.